E a gente queria começar lá, no início da carreira, como é que tu surgiu no jornalismo, antes dessa loucura que virou influenciador e tudo mais, como surgiu o Baldaço? Isso que sabe que eu não tinha o sonho de ser jornalista esportivo. Eu tava na faculdade, fazia jornalismo, gostava muito de futebol, Colorado, em todos os jogos, mas eu nunca tinha associado assim. Eu nunca tinha pensado, quero trabalhar no jornalismo com isso. Eu queria ser crítico musical. Olha só. De que tu gosta de música? Tudo no que diz respeito à música boa, né? Tá. E modéstia à parte, eu conheço bastante. História do rock, da música pop e tal. E eu queria trabalhar com isso, né? Mas aí uma amiga minha que estudava comigo, trabalhava no comercial da Rádio Gaúcha, e ela falou, cara, surgiu uma vaga no esporte lá. E aí ela me levou lá pra fazer uma entrevista, vamos, né, cara? E eu passei na entrevista, isso foi dia 14 de maio de 1996. Vai fazer 28, 29, daqui a pouco faz 30 anos. E aí, daqui a pouco eu passei, no outro dia tava eu lá, sentado numa redação, com o Paulo Santana passando aqui, o Pedro Ernesto passando aqui. Eu falei, cara, os caras que eu ouço aqui. Aí me caiu a ficha, porra, isso é legal. É isso que eu quero fazer. E aí, cara, eu trabalhei 13 anos na Rádio Gaúcha. Eu fui pro estagiário, fui produtor, fui repórter, né, que era a minha principal atividade. Modéstia à parte, fui um bom repórter, viajei o mundo inteiro. Fui apresentador de programa, apresentei o Pré-Jornada, o Sábado Esporte, apresentei o programa tudo lá. Eu era substituto do Show dos Esportes, Esportes a meio-dia, fazia tudo. E foi, cara, foi indo. Até que chegou um ponto, toda a minha formação como comunicador foi na Rádio Gaúcha. Minhas principais referências na comunicação, o Pedro Ernesto é uma referência absurda na minha vida. Então minhas referências de formação, elas estão todas lá. Mas chegou um ponto, cara. Eu era na hierarquia de repórteres da Rádio Gaúcha, eu era o segundo, terceiro, né? Na minha frente tinha o Sérgio Boazo, o Zé Alberto Andrade. Eu viajava o mundo inteiro, eu passava 15 dias por mês viajando. 15 dias por mês. Inter, Grêmio, Seleção Brasileira, viajava América do Sul, Brasil, Europa, viajava tudo. Mas aí, cara, chegou um ponto que eu pensei, eu vou fazer isso a vida inteira. Eu peguei as referências, quem é que faz o que eu faço, que tá aqui há mais tempo que eu? O que eu vou estar fazendo daqui 20 anos? E, cara, eu não queria aquilo. No que diz respeito à evolução como comunicador, transformação como comunicador, passar muito tempo longe de casa, ganhar o que ia ganhar. E aí eu pensei, não quero mais isso. E aí todo mundo me chamou de louco na época. Eu pedi demissão. Pedi demissão da Rádio Gaúcha. Eu saí da Rádio Gaúcha com um projeto na minha cabeça, que era de estabelecer no Rio Grande do Sul a primeira empresa de assessoria de imprensa individual para jogadores de futebol. E eu criei a Trato Comunicação. Na época vieram trabalhar comigo caras que não trabalhavam no meio, que depois, hoje, trabalham com isso. O Douglas Lunardi, que foi assessor de imprensa do Grêmio, da CBF, lá no Rio de Janeiro. O Rafael Antoniucci, que foi assessor do Inter também. Então eu fiz alguns contatos com pessoas, empresários de futebol que eu conhecia. Passou 15 dias, eu tinha toda a dupla Grenal. Então não tinha isso no Rio Grande do Sul. Tinha os assessores de imprensa do Inter, do Grêmio, mas não tinha individual para jogador de futebol no Rio Grande do Sul. Então eu abri isso. Só que, cara, passou um tempo, passou 1, 2, 3 meses, teve um dia que eu sentei eu lembro desse fato, porque isso me caiu a ficha que não era o que eu queria fazer. Um titular do Inter na época, que eu não vou dizer o nome, mas fizemos uma reunião, né? Aí tava eu, ele e o pai dele. Aí o pai dele, em determinado momento da nossa conversa, é o seguinte: meu filho, muito simples o pai dele, tudo que eu te ensinei até hoje, tu esquece. Ouve o que esse cara tá falando. E eu falei, não. Essa responsabilidade na minha vida, eu não quero. Aí eu recebi uma proposta da Bandeirantes, fui pra Bandeirantes, vendi a minha parte pra esses caras lá, os caras levaram a empresa que, né, se desmembrou em outras empresas e tal, mas foi uma semente importante que a gente plantou ali. E aí eu fui pra Band, cara, e na Band, eu fui pra Band em 2009, que foi exatamente o momento em que o Facebook se popularizou no Brasil e que o Twitter surgiu no Brasil. Então toda a minha vida na Bandeirantes, que durou 7 anos, 8 anos, eu comecei a construir esse novo universo nas redes sociais. E apostei muito nisso. Porque eu tinha um desafio na minha vida profissional, que era o seguinte: eu pensava, cara, eu não quero virar um tiozão pra falar de futebol pra tiozão.
Eu quero atingir todos os públicos. E eu olhei aquilo ali e pensei, e é por aqui que eu vou conseguir isso. Então foi um processo, né? Eu tinha toda uma carga de modelo de comunicação dos veículos tradicionais, formais, então fui para as redes sociais, fui me adaptando, fui indo e comecei a construir um público ali variado, de todas as idades. E eu foquei muito nisso. Porque eu achei que realmente ali eu ia trazer um novo público, ali ia ser o futuro, ali o dinheiro ia vir por ali, e ninguém acreditava nisso. Ninguém, cara. Eu lembro meus colegas dizendo, aí, virou jornalista de Twitter, larga essa merda, tá perdendo tempo. Sim. E eu fui até que depois a coisa explodiu, mas foi uma... Vocês não me perguntaram, mas já estou... Não, então foi... Muita coisa que a gente ia perguntar. O que aconteceu? Eu fui construindo esse universo, Twitter, Facebook, começo do Instagram. Na época o Facebook tinha alcance orgânico, né? Se Facebook postava uma coisa lá, ia para tudo que é. Hoje não é mais assim, mas o Facebook ainda é forte. Mas e aí eu fui construindo tal, e de repente começou a me dar uma angústia assim. Isso 7, 8 anos depois. Eu pensei, porra, quando eu trabalhava na Band ainda, e eu sempre gostei de ver questão de Ibope e tal, então eu sabia a audiência de como as coisas funcionavam. Aí eu pensei, caramba, eu posto um vídeo aqui no Facebook fazendo um vídeo de 5 minutos comentando o jogo, dá 50 vezes mais audiência do que o programa na rádio que eu apresento. Por que tem patrocinador no programa da rádio e não tem aqui? Então eu comecei, porra, eu sou o jornalista que tem mais reverberação nas redes sociais e eu não ganho 1 centavo nessa merda. Então eu comecei a trabalhar, comecei a bater portas se fecharam na minha cara, porque os grandes empresários achavam que a internet era coisa de guri que jogava videogame, ninguém acreditava nisso. Até que foi indo, aí vem lá na virada de 2016 para 2017, depois eu tenho que contar a história para vocês de eu assumir do Colorado, na Atlântida e tal, mas aí vem um primeiro patrocinador, um guri aqui de Canoas, que até hoje é meu patrocinador, o Eric, da IGS Canoas. Meu bruxo, amigão, mudou minha Eric vida. Souza. Abração, Eric, tamo junto. Esse cara mudou minha vida, porque ele foi meu primeiro patrocinador. Ele me procurou e ele falou, cara, eu quero te patrocinar. E aí eu comecei a anunciar a marca dele, aí veio um sushi, aí veio um outro, passou 6 meses, eu tinha mudado a minha vida, tava ganhando 50 vezes mais que eu ganhava e tinha uns 30 patrocinadores. E a partir dali a gente vai moldando e tudo aconteceu. Mas, cara, demorou para esse processo acontecer, eu passei muita dificuldade nesse meio de merda que são os veículos de comunicação, ganhando pouco. Teve uma época que eu morava em Caxias e vinha todo dia para Porto Alegre para trabalhar. Nossa. Né? Então foi muito difícil. Eu fui realmente ter um processo confortável na minha vida profissional e financeira a partir de 2017, que eu já tinha 44 anos de idade. Antes disso, eu só me ferrei na minha vida, né? No que diz respeito a muito trabalho e tal. Claro, cresci profissionalmente e tudo, mas foi bem